Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina hoje será Lutando contra os poderes das trevas. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje encontra-se especificamente em Efésios no capítulo 6, verso 12, que diz: Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Antes de podermos seguir adiante dentro do nosso estudo da lição da Escola Sabatina de hoje, eu gostaria de convidá-lo ou desafiá-lo para orar junto comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela certeza que temos de que Tu estás conosco e te preocupas conosco, principalmente sabendo que estamos no meio de um grande conflito entre as forças do bem e do mal. Ajuda-nos a podermos entender realmente os riscos que corremos e, ao mesmo tempo, de sabermos com quem podemos contar nessa grande batalha. Ajuda-nos a permanecermos firmes em Ti e fala conosco agora através do Teu Espírito Santo. Lava-nos dos nossos pecados, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando pensamos nessa grande luta entre as forças do bem e do mal, descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios no capítulo 6, nós temos que pensar nessa luta tendo uma posição de equilíbrio. É claro que o apóstolo Paulo, ele trabalhou várias imagens e vimos durante a lição dessa semana que ele utilizou inclusive uma grande quantidade de imagens retiradas das grandes lutas que eram travadas, principalmente pela máquina de guerra de Roma, pelas legiões romanas que iam expandindo o seu território, para tentar nos mostrar o risco que estávamos correndo, ou que estamos correndo, ao termos que enfrentar essas forças terríveis do mal. Existem dois grandes problemas que temos que estar atentos em relação a eles quando o assunto é essa grande luta entre as forças do bem e do mal. O primeiro problema está numa extremidade. Esse problema seria olhar para as forças do mal e menosprezar as forças do mal. Achar que, na verdade, não existe nenhum tipo de problema em relação a isso, que o inimigo, ele já foi vencido e que nós não temos que nos preocupar com ele. Uma coisa é fato, realmente ele foi vencido. Mas precisamos nos preocupar com ele? Claro que sim. Existe um outro extremo. O outro extremo é exatamente aquele que é apresentado por algumas pessoas quando olham para o grande conflito, pensando em dois grandes titãs que têm poder quase que nivelado, e eles estão em lados opostos e agora eles se confrontam. De um lado está o Senhor Jesus, do outro lado está o inimigo das nossas almas. Então eles agora lutam, e é uma luta de igual para igual, uma luta realmente intensa, porque os dois são todo-poderosos. Isso também não é verdade. Precisamos nos lembrar que Satanás é um ser criado, ele foi criado como um anjo muito exaltado, mas é um ser criado. Cristo Jesus é Deus. Então, o ser criado depende do Criador para sobreviver. A fonte de vida é Cristo Jesus. O inimigo só não foi destruído porque o Senhor Deus tem dado tempo para desmascarar esse inimigo, para que ele possa ser visto por todo o universo como ele na verdade é. Mas eles não são seres iguais. O inimigo não é uma espécie de Deus ou semideus. É um ser criado que se rebelou contra o Criador. Então, os dois extremos são extremamente perigosos. É você menosprezar as forças do mal, mas ao mesmo tempo você superestimar as forças do mal. Existe um perigo em relação às forças do mal? É claro que sim. Paulo vai usar uma série de imagens no capítulo 6, verso 12 da carta aos Efésios. Ele vai chamar essas forças de forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele vai chamar de principados e potestades. Existe sim uma hierarquia entre os anjos caídos. Existe sim um processo pelo qual
a rebelião acaba agindo, onde, assim como no céu existe uma hierarquia entre os anjos, entre os demônios também existem demônios com mais poderes e demônios com menos poderes. Existem demônios que têm a possibilidade de poder desenvolver um processo realmente grandioso de desgraça na vida das pessoas. Existem outros que são menos poderosos. Todos eles são igualmente perigosos, ok? Todos eles devem ser vistos como inimigos muito mais poderosos do que nós, porque, aliás, nosso pai Adão, lá no Jardim do Éden, quando foi criado de forma perfeita, a Bíblia vai nos dizer que ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Quando você pensa que Satanás era o líder dos anjos criados por Deus, então você sabe que realmente ele tem poder, ele tem autoridade, mas ele não é um semideus e nem um Deus menor, ok? Isso tem que ficar bem claro para você e ao mesmo tempo para mim. Mas quando olhamos para essa grande batalha, para essas forças espirituais, nós precisamos nos lembrar daquilo que Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, ali por volta da página 92 até a página 97, ela vai descrever essas forças espirituais que lutam pela humanidade. Por um lado você encontra os anjos de Deus, do outro lado você encontra os anjos do inimigo de Deus. Quando o mais frágil dos pecadores, diz ela, se coloca ajoelhado diante de Deus e começa a clamar, porque sente que está sendo tentado, sente que as forças espirituais do mal estão criando um muro de trevas no entorno dela. Mesmo que esse indivíduo, mesmo que essa alma tentada seja frágil, seja fraco, mas dependendo do poder de Deus, clamando a Deus em oração, o Senhor Deus vai enviando os seus anjos para proteger esse seu servo. O inimigo, percebendo a movimentação no mundo espiritual por parte dos anjos de Deus, também envia os seus demônios para tentar de alguma forma cercar aquele indivíduo que está sendo tentado pelas forças do mal, para tentar fazer com que ele também desista. Entretanto, quando o ser tentado percebe essa mesma luta acontecendo em sua volta e persevera em clamor diante de Deus, o Senhor Deus, ele vai enviando os seus anjos todo-poderosos para socorrer esse seu filho, mesmo que a luta vá tomando uma dimensão muito grande nas dimensões celestiais, até que a vitória é certa para o pecador, para o indivíduo que está sendo tentado, por uma razão simples. Quando a rebelião aconteceu no céu, Lúcifer conseguiu arrebanhar para o seu lado 1/3 dos anjos de Deus. Ou seja, você pega todo o conjunto de anjos do céu, que são descritos como milhões de milhões, como milhares de milhares, divide esses anjos em 3 partes iguais. Uma dessas 3 partes ficou ao lado do inimigo. 2 partes, ou seja, o dobro, ficou ao lado do Senhor Jesus. Se pensar apenas na quantidade de anjos, nós temos o dobro de anjos ao nosso lado. Mas não apenas isso. Todas as vezes que a batalha se intensificou, o Senhor Jesus Cristo entrou em cena para defender os seus filhos. Quando olhamos para o livro de Daniel, por exemplo, Daniel durante 21 dias esteve em jejum e oração clamando por uma intervenção da parte de Deus. Era o tempo do cumprimento das promessas do Senhor. E durante 21 dias tudo estava em silêncio. Parecia que o céu não se importava com ele, mas ele perseverou em oração. Quando finalmente o tempo terminou e o anjo Gabriel veio para dar a Daniel o conhecimento daquilo que estava acontecendo, lhe foi revelado que naqueles 21 dias uma batalha de forma intensa havia acontecido no mundo espiritual e que o próprio Cristo Jesus, Miguel, o grande príncipe, desceu para poder lutar em favor do anjo Gabriel para que ele tivesse acesso e conseguisse chegar até Daniel para trazer a resposta do céu. Não somos capazes de mensurar o tamanho dessa luta, mas o que sabemos é que é uma luta intensa. O que é importante sabermos no meio disso tudo? É importante sabermos que sem o Senhor Jesus não podemos vencer. É importante saber que sem os anjos de Deus a nos defender, não podemos vencer. Mas também é importante saber que tanto os anjos de Deus como o próprio Cristo Jesus está à nossa disposição para nos dar a vitória.
Portanto, hoje, se você for tentado, se sentir vontade de desistir, não desista. O Senhor Deus é contigo e Ele lhe dará a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?